E aí, beleza, tudo bem? Eu sou o Pedrinho e eu quero te contar uma história de um crime americano. Mas antes disso, eu tenho outras duas histórias que tu pode gostar, que é de um serial killer, que é do Rex Heuermann, que ele é o serial killer de Long Island, em Nova York. Tem um caso comentado aqui no canal, se tu puder dar uma olhada e também dar um joinha ali, que ajuda bastante o canal. E tem outro que é da Mary Isbell, que ela foi jogada de um penhasco. Ela é uma mãe que foi jogada de um penhasco em Little Canyon, lá no estado de Alabama. Então, se tu também puder dar ali uma olhadinha no vídeo, dar um joinha, ajuda bastante o canal, beleza? Bora pro caso, então, do Lawrence Rudolph. Né? Ele é um americano dentista que é acusado de ter matado a esposa com um tiro no peito na Zâmbia durante um safari, quando eles fizeram em 2016. Mas quem é esse casal? Bom, eles são americanos. A Bianca, que é a esposa, e o Lawrence, eles foram casados por 34 anos. Eles eram caçadores experientes, né? Ele era dentista, ele tinha consultório lá em Pensilvânia, e aí eles tinham várias localidades também de consultório. Eles se conheceram na época quando eram bem jovens, na faculdade, quando ele estava fazendo ali faculdade de dentista, se conheceram no início dos anos 80. Então eles construíram assim uma vida juntos, né? Ali tem dois filhos juntos. Eles costumavam, pelos relatos ali, a viajar bastante para fazer caçadas. E isso conta muito pro enredo da história, né? Por que que, né, estavam na Zâmbia? Porque eles já não era a primeira vez que eles iam fazer essas caçadas de animais exóticos. Tanto que foi reportado que quem estava com vontade de ir para a Zâmbia, até que tinha uma permissão para caçar leopardo, era a própria Bianca, né, que acabou sendo morta nessa viagem. Eles participavam de clubes de caçadores, tanto que o Lawrence já foi até presidente de um clube internacional de caça. Então são aqueles típicos americanos que lá tem muito essa cultura, né, de caçar animais selvagens, então eles tinham essa prática que não começou assim um tempinho antes dela morrer. Isso já estava ali há muitas décadas, já tinham essa experiência e essa habilidade com armas e dos dois, né? Ela não era só aquela mulher que acompanhava, ela praticava mesmo também a caçada aos animais. Isso é muito importante, né, nesse contexto da história, para a gente ver quem são esses personagens. Eles tinham então dois filhos, um dos filhos trabalhava também na parte de dentista, e então eles estavam nessa viagem de 2 semanas em Zâmbia, ali por volta de outubro de 2016. Né? Como é que aconteceu a tragédia? No último dia da viagem, lá em outubro de 2016, numa viagem de 2 semanas, lá no bangalô onde eles estavam, era bem cedinho ali da manhã, volta das 5 horas da manhã, né? O pessoal daquele hotel de bangalôs, que cada um tava num bangalô, né? Porque não estavam sozinhos, estavam com outros casais. E aí eles estavam no bangalô deles, os dois, os filhos não estavam na viagem. Estavam num bangalô pequeno e tinham os bangalôs com os outros amigos, cada um seus casais no seu bangalô. Ouviu-se um tiro por volta bem cedinho da manhã, que era quando estavam partindo para ir embora, voltar para os Estados Unidos. E aí, quando chegaram as pessoas, ali, os funcionários do hotel, encontraram a Bianca desfalecida no chão, né, com um tiro no peito. E o Lawrence, né, aparentemente ali estava consternado, né, e meu Deus, um acidente aconteceu. Essa foi a primeira impulso que foi, a primeira narrativa que foi jogada no ar, foi que um acidente tinha acontecido com a Bianca, que ela, né, tomou esse tiro acidental ali quando ela estava arrumando a arma, que era uma arma, um rifle, melhor dizendo, uma arma longa, um rifle quando ela estava colocando na pasta, né, para guardar no case ali, ela acidentalmente tomou esse tiro. Pra gente aqui, quando eu falei que ele já era um casal que fazia caçada há muito tempo e ela é uma mulher faca na caveira, né? Tu dizia assim que ela tomou um tiro, uma coisa, é eu que não, né, não tô caçador, pegar um rifle é capaz de eu mesmo me atirar sem perceber.
Mas uma pessoa que já está há décadas caçando na África animais de grande porte, né, tu já sobe aquele alerta de desconfiança. Então tu sabe que não basta só matar a vítima, tu tem que se livrar do corpo da vítima. Então foi isso que o Lawrence queria fazer. E como se livra o corpo quando tá na Zâmbia, no outro país, tu crema, né? Então ele foi querer cremar o corpo dela o mais rápido possível. Só que antes disso ele tinha que comunicar às autoridades americanas. Então ele ligou para a embaixada dizendo que a esposa dele tinha sofrido um tiro acidental, que ela morreu no bangalô, e ele, né, ia seguir com os trâmites que precisava fazer. Só que as autoridades acharam muito estranho isso, né? E aí depois que o cara lá, o chefe lá do cônsul da embaixada, ele quis entrar em contato com onde estava o corpo dela, lá na funerária. E os caras disseram, a gente tá aqui, já foi dada a permissão lá, as autoridades deram um ok que foi acidental, né? Então praticamente ele não vai ter investigação nenhuma e que vai ser cremado na manhã seguinte. Nisso, o chefe da embaixada ali, um dos chefes, achou muito estranho, né? Cadê o processo legal? Cadê a investigação? Não tem nada disso, já foi dado. E ele foi, na manhã seguinte, para surpresa do Lawrence, ele chegou lá com outros 2 oficiais para tirar foto do corpo da Bianca, né? Então ele chegou lá de surpresa, tirou as fotos de onde estava o tiro, e nisso, dentro da... Porque como eles não podiam impedir, né, que fosse cremado, que fizesse qualquer coisa, ele teve uma sensação estranha, porque ele é um cara que ele era marine, né, que é os caras lá americanos que treinados, né, tem todo um treinamento físico, corporal, com armas. Então ele sabe o que é um tiro, ele sabe o que são posições. E ele achou muito estranho a posição do tiro que estava bem bem no peito, bem no coração. E que aí, para uma pessoa sozinha, com uma arma longa, te lembra que não é uma arma pequena, curta, né? Uma arma de longa. Então ele achou estranho. Ela é uma mulher de 5, em torno de 1,60m, 1,60m e poucos ali. Então o braço dela não é muito longo para poder fazer todo, né? Colocar assim contra o peito. Então ficou muito estranho ali a posição do tiro. O cara que é experiente achou muito estranho. Ele tirou as fotos para desgosto do Lawrence. E aí o Lawrence seguiu em frente, né? Ali entre a morte dela e a cremação se passou 3 dias. Foi muito rápido, né? Foi só comunicação, os caras tiveram que ir correndo praticamente lá para tirar as fotos, para ter alguma imagem, ter alguma evidência, para entrar num registro, porque ficou muito estranho. E ele já voltou para os Estados Unidos, vida que segue. E ele quis começar uma nova vida, porque ele tinha uma outra mulher esperando por ele. Né, o Lawrence, ele tinha uma amante que tinha há mais de 10 anos que eles estavam juntos. Né, ela era gerente lá do consultório dele. E supostamente ela tinha dado um ultimato nele para ele se livrar, para ele vender os consultórios que ele tinha e para se livrar da mulher. Né, eles já viajavam eles viajavam para o exterior, para Cabo de São Lucas, que fica no México ali, que é uma zona bem chique, bem legal, bem descolada. Então eles já viajavam para os resorts e eles foram em julho de 2016, porque o crime aconteceu em outubro de 2016. Em julho, ali, eles já foram se encontrar. Talvez, quem sabe, nessa viagem que ela, né, suspirou mais no ouvidinho dele ali pra ele se livrar da mulher, ou não foi o ultimato, quem sabe foi ali. E aí eles também viajaram depois que a mulher morreu. E, né, ali, meses depois, eles viajaram de novo, né? Total... E ele assumiu ela, né? Ele caminhou nos eventos, enfim. Ele assumiu essa nova mulher. Ela já entrou pra casa, literalmente, com mala e cuia. Né? Ela já tava onde a Bianca era a casa que eles tinham. Ela já assumiu. E aí, o que aconteceu? Essa movimentação toda desperta, né, a atenção dos outros. Nem se fala dos filhos, mas de amigos também. E o start da investigação mesmo em relação ao comportamento dele se deu através que uma amiga da Bianca, lá em Pretória, na África do Sul, fez uma denúncia oficial para o FBI, né, porque ela achou muito estranha a morte
dela, né, da Bianca. Ela diz que é foul play, né, que é a expressão que os americanos falam. Quando não... a Bianca, ela era uma caçadora de top de linha. Ela sabia mexer em arma, ela não era tonta, ela não era burra. Ela não tinha pensamento suicida, ela não tinha um comportamento de pessoa suicida depressiva. Essa amiga testemunhou ali que haviam brigas entre a Bianca e o marido em relação a dinheiro. Ela comentou de uma possível amante na época que eles eram casados. Ela disse que a Bianca era uma mulher católica, então ela não tinha essa coisa de ser cremada, e o marido não respeitou isso, né? Um marido de 34 anos de casamento, sabendo que a esposa é católica, então, não vou respeitar o teu desejo. Se realmente fosse um acidente, que ela tomou um tiro, pô, então eu vou respeitar o desejo da minha esposa em, né, não ser cremada, já que ela era... Talvez eu não seja uma pessoa católica, mas se a minha esposa é e tinha essa coisa, eu vou respeitar. Então não teve nem isso. Então isso tudo soma, né, e o comportamento dele com essa nova mulher, tudo soma pra uma despertar das pessoas próximas que tá acontecendo. Isso aqui tá muito estranho. E o FBI vai atrás de informações e vê que ele, depois da morte da Bianca, ele ganhou quase 5 milhões de dólares, né, com o seguro de vida da morte da esposa, né? E o FBI, os investigadores, viram que ele tinha alterado os seguros de vida ali meses antes da morte da esposa, né? E isso chama muita atenção, né? Que, pô, alterou e a mulher morreu meses depois, mas ele ganhou o dinheiro. Ano passado, em agosto, né, do ano passado, aconteceu o julgamento do Lawrence e também da amante Lori. Acontece que o Lawrence, ele foi determinado, né, foi achado culpado pelo júri por ter fraudado as empresas de seguro de vida, né, pelos quase 5 milhões de dólares, e por ter matado a esposa dele. Ele está enfrentando até a vida inteira, né, a sentença de uma vida inteira na prisão. Mas os advogados dele vão recorrer, vão apelar a essa decisão, e ele nega ter matado. E ele também tem o apoio dos filhos. Os filhos, pelo advogado, ele acreditam que o pai não matou a mãe. A amante do Lawrence também foi condenada pelo júri por obstrução de justiça, perjúrio nos testemunhos e ter sido cúmplice após o fato do assassinato. Ela vai pegar até possivelmente 17 anos de cadeia. E ele tá sendo uma sentença, tá pegando até uma vida inteira na cadeia. Então, esse foi o caso do homem que matou a esposa no safari, né? A esposa de 34 anos de casamento. O que tu achou dessa história? Por favor, dá um like aqui, dá um joinha, e eu te espero na próxima.